Ligação agora Brasil e Estados Unidos. Vamos direto à 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Muito boa tarde, Luciano do Vale. Muito boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes de Televisão, com imagens diretas de New England para você. Daqui a pouco mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. E a Rede Bandeirantes, como não poderia deixar de fazer, vai acompanhar simultaneamente o Brasil, que enfrenta a seleção de Porto Rico em Portland pela disputa do 3º lugar do Torneio das Américas. Depois da brilhante campanha, com exceção, é claro, daquela derrota na madrugada de sábado, quando perdemos para a Venezuela, tirando a chance do Brasil disputar a final com os Estados Unidos. Então, daremos flashes da partida Brasil e Porto Rico e vamos mostrar na íntegra as emoções da Fórmula Indy para você. E para falar do grid de largada, nada melhor do que Silvia Vinhas, que acompanha os treinamentos desde sexta-feira. E a Silvia dizendo exatamente se vamos ter realmente corrido o tempo todo, se o tempo ameaça, se não, enfim, as novidades de New England. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos da Rede Bandeirantes. Por enquanto, está tudo correndo como foi preparado. Os carros já estão na pista, os pilotos já estão se preparando, as apresentações já estão sendo feitas. Mas o tempo aqui, vou te falar, Luciano, não está muito firme, não. Nós aqui de cima, nós estamos numa posição ao relento. Dá para sentir bem que o tempo não está firme. Quer dizer, durante a corrida nós podemos ter algumas paradas por causa do tempo. O final de semana, como vocês sabem, os pilotos fizeram apenas sexta-feira um treinamento, quer dizer, um treino de manhã e um treino pela tarde. E foi este apenas o teste que eles puderam fazer neste novo circuito aqui em New Hampshire. No sábado choveu durante todo o dia, eles não puderam fazer os treinos da manhã, nem o da tarde com o tanque cheio, não houve classificação, então ficou valendo o grid de sexta-feira. Eles fizeram uma média entre os dois treinos e o grid de largada foi formado dessa maneira. Eles estavam meio confusos na formação do grid, para falar bem a verdade. O Allenbeck não sabia muito o que fazer. Tanto que estavam tentando fazer, os campeões da Indy primeiro, depois os top 10 deste ano, muito confuso. No final das contas, o Allenbeck conseguiu chegar a um acordo e o grid de largada ficou mesmo uma média dos tempos de sexta-feira. Então ficou assim, na primeira fila está largando Michael Andretti e Ed Sheever. Na segunda fila, Bobby Rahal e Scott Brayton. Na terceira fila, Rick Mears e Scott Goodyear. Na quarta fila, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti. Na quinta fila, John Andretti e Rick Mears. Na sexta fila, Raul Boesel e Stefan Johansson, que volta aqui no circuito de New Hampshire. Na sétima fila, Mike Grove e Pancho Carter, correndo no carro de A.J. Foyt. Na oitava fila, Scott Pruitt e Brian Till. Na nona fila, Teddy Trappas e Dennis Sullivan. Na 10ª fila, Jeff Wood e Denis Vitolo. E na 11ª fila, Steve Chasey. Hoje pela manhã, às 9 da manhã, os pilotos fizeram um treino de meia hora. Emerson Fittipaldi não foi muito bem. Ele não conseguiu, evidente, acertar o carro, não teve tempo para isso. E hoje de manhã ele fez o 15º tempo. Nós falamos com eles logo após o treino. Vamos ouvi-lo. 15ª posição nesse treino da manhã. O que aconteceu? O carro não está muito bom. Nós não temos velocidade em reta, não tem velocidade em curva. É uma coisa que me preocupou muito. Agora eu vou voltar lá pro caminhão, ver o que a gente consegue fazer com o carro, mas não está bom, né? Você acha que o que atrapalhou realmente foi essa chuva? Se vocês não tiveram tempo para treinar, o que aconteceu? Não, o carro estava muito bom no último treino e o que nós fizemos para melhorar o carro piorou. Ou a pista mudou muito de condições e piorou muito em relação ao nosso carro, e outros carros não pioraram tanto. Eu acho que isso pode ter sido uma grande mudança na pista. Só em relação a esse novo circuito? Eu acho que é um circuito muito bem construído, muito bem feito, com piso liso. É um circuito interessante, mas ele ficaria ótimo se o carro estivesse andando rápido. Tá bom, vai melhorar. Boa sorte. Emerson não estava muito feliz, evidentemente, nem quis conversar muito com a gente. Foi correndo para a garagem para tentar conversar com os mecânicos, conversar com o engenheiro, para chegar, evidente, num acerto melhor para hoje.
Em compensação, Raul Boésio, que na sexta-feira fez a 11ª posição, ele falou com a gente hoje, está muito bem, quer dizer, conseguiu acertar, apesar de achar que não tinha tanto tempo assim, eles não tiveram tempo para conseguir o acerto do carro. Ele foi bem hoje, conseguiu o 7º tempo e vamos ver o que ele falou. Bom, Raul, em primeiro lugar, uma análise desse final de semana para mim. Acho que até agora foi bem, a gente tem um pouco de falta de sorte ontem com a chuva, que não deu pra gente melhorar durante a classificação, que a gente sabia o que tinha que mexer no carro para melhorar. Hoje de manhã de tanque cheio a gente andou relativamente bem, primeiro cimentou o carro sem combustível, quer dizer, com pouco combustível, depois encheu o tanque, quer dizer, a gente tá ali no bolo da frente, é uma pista super difícil de ultrapassar, acho que dos ovais é o mais difícil. Não sei como que o carro vai se comportar durante a corrida, acho que sabe, você fazer tudo 40 voltas ou gastar um tanque, 40 galões de tanque, você não sabe como que os pneus vão se comportar, acho que ninguém sabe exatamente, porque ninguém fez tantas voltas assim com um tanque. Então, baseado em Milwaukee, a gente vai ver se o carro vai sair de traseira, mas a gente tem de dentro do carro como compensar um pouco. Quer dizer, atrapalhou inclusive o acerto do carro esse final de semana, que não deu para vocês treinarem muito, né? Definitivamente atrapalhou, a gente não fez teste aqui, quer dizer, chegou aqui aprendendo a pista, acertando o carro para a pista e perdeu um dia de teste em relação aos outros caras aos outros pilotos que vieram e testaram antes aqui. Quer dizer, independente de ser uma pista nova, você gostou da pista? A pista é uma pista, o asfalto super liso, você pode usar o carro bem baixo comparado com as outras pistas, só que é uma pista super difícil de ultrapassar e você não pode cometer erro aqui, porque sabe, em outros ovais ainda você tem alguma chance de buscar o carro se você fica saindo de traseira, e aqui realmente, porque as curvas são mais fechadas, você não tem, então você tem que estar com o carro bem na mão ou diminuir o teu treino de corrida se o carro tiver algum problema. Dá para falar alguma coisa dessa largada ou tá difícil? A largada vai ser, eu vou estar largando em 11º, quer dizer, eu tentar ganhar posição ou manter a minha, quer dizer, quando você larga assim nessa posição, não muito na frente, você não pode arriscar muito, você tem que fazer uma largada talvez um pouco conservativa, na corrida 200 voltas, quer dizer, tem muita água para rolar. Tá bom, boa sorte, Raul. Luciano, como você pode ver, os dois brasileiros disseram que aqui realmente é difícil ultrapassar. O desafio vai ser muito grande porque eles não tiveram tempo, para conseguir acertar o carro e conhecer bem os truquezinhos da pista. Por enquanto, o tempo aqui está firme, Luciano. Nós estaremos aguardando ver se vai sair tudo certo e se a largada vai ser dada na hora certa, daqui pelo menos uns 5 minutos que está programado. É com você. Muito bem, tá aí o carro do Dennis Sullivan, que está largando lá atrás, e eu vi a preocupação dos mecânicos olhando para cima, num circuito em que o tempo realmente não está muito firme, não. Está encoberto, né? Bem, o Bob Rahal é o pole, mas não vale o ponto conquistado pela pole. Então a classificação do campeonato até o presente instante está com os seguintes números: o Bob tem 96 pontos, Emerson Fittipaldi tem 82, Al Unser Jr. é o terceiro colocado com 80, o quarto colocado é Michael Andretti com 63, quinto Ed Sheever 57, Dennis Sullivan, que larga lá atrás, é o sexto colocado com 53 pontos, Scott Goodyear tem 40 pontos, Rick Mears 35, ao lado de John Andretti, e 10º lugar para Raul Boésio, que tem 29 pontos. Tem aí saltos de paraquedas. Aliás, acho que os mecânicos estavam olhando exatamente o paraquedas, né? Eles não estavam olhando muito tempo, não. Bom, mais uma corrida, mais uma etapa, mais um oval. A voz do Emerson Fittipaldi é realmente uma voz de desanimado, hein? E ele diz: meu carro não anda na curva e não anda na reta. Ou seja, não está andando em lugar nenhum, né? Bom, o Willie Hermann está com a gente de novo, o nosso querido Elias Júnior, acompanhando também a transmissão de New England.
na transmissão que nós vamos fazer ao lado da Silvia Vinhas. E como estaremos ao lado da Silvia Vinhas? Porque a Bandeirantes vai mostrar simultaneamente Porto Rico e Brasil. O jogo que está sendo realizado em Portland vai ser realizado em Portland exatamente às 10 da manhã, às 2 da tarde no Brasil. E vamos mostrar a corrida na íntegra para você, com as emoções de New England. O primeiro circuito, quer dizer, a primeira corrida nesse circuito. O Paul Page e o Derek Dale estão conversando com os amigos da ESPN. E eu gostaria muito de ouvir o Elia Júnior trazendo o seu primeiro boa tarde dentro da Fórmula Indy. Tudo bem, senhor Elia? Tudo bem, Luciano? Um grande abraço a você, um beijo à Silvia, informando e a expectativa triste pelas palavras do Emerson no que diz respeito ao acerto do seu carro. Mas se por um lado o Emerson não está conseguindo acertar o seu carro e não está muito otimista no que diz respeito à sua participação nessa etapa da Fórmula Indy, por outro, pelo menos, existe uma perspectiva de que as coisas mudem no decorrer da corrida, porque as informações são de que esse circuito de New England é um circuito extremamente delicado e de muitas variações. É um circuito que varia muito durante a prova. O mesmo carro com o mesmo jogo de pneus muda muito durante a prova e ninguém entende muito por quê. Talvez pelo fato de que o asfalto seja muito novo e as mudanças num asfalto novo são muito grandes também. É um circuito bastante rápido, com curvas de 12 graus de inclinação, o que vai propiciar aos pilotos uma possibilidade de ultrapassagem muito grande. Além disso, é a velha estratégia de se pilotar rápido num circuito oval, aproveitando bem o vácuo. A minha expectativa é de que os mecânicos do Emerson não tenham acertado o carro como ele desejaria, mas que no decorrer da prova, pela pista ser uma pista inconstante, essa inconstância da pista possa auxiliar o piloto Emerson Fittipaldi. E torcida sempre para o Raul Boesel, que é um piloto altamente regular, e para que a gente tenha, além de tudo, uma grande corrida na mostra de que Bobby Rahal continua sendo o mais sério candidato a vencer o campeonato desse ano e de que Michael Andretti, com toda a sua habilidade e competência e com o motor Cosworth acertado, volta a ser um piloto extremamente competitivo e brigador. Muito bem. As imagens ao vivo para você de New England. Essa arquibancada aí não está completamente tomada, não. E atenção. Certo. Motores sendo acionados. Como é gostoso esse barulho de motor, né? Vamos acompanhar. Vamos para as voltas de apresentação. Vamos ver quantas voltas no aquecimento. Numa pista que tem 1.702 metros. Olha os balões. É verdade, Silvia, que com a chuva de ontem, até os fireworks não foram mostrados ao público, né? Porque a chuva realmente impediu até a grande festa do 4th of July, né? Aqui nós estamos no meio do mato, literalmente, falando. As cidadezinhas todas, conforme você vai voltando do circuito, a gente vai voltando do circuito pro hotel, as placas todas, fireworks, foram transferidos todos pro domingo, inclusive em Boston. Bem, a movimentação dos 21 carros que vão largar daqui a pouquinho para você. Nesta transmissão que a Bandeirantes faz, trazendo as emoções da Fórmula Indy. As emoções do basquetebol internacional. Enfim, a Rede Bandeirantes ao lado do esporte brasileiro, como sempre, né? Bobby Rahal é o líder, largando ao lado de Michael Andretti. Os dois deram um verdadeiro show no último domingo em Milwaukee. Ed Cheever e Scott Brayton. Scott Brayton parece que acertou o pé, hein? Parece que aquele pezinho que ele botou no pé direito funcionou. Companheiro de equipe do Raul Boesel. Scott Goodyear e Al Unser Jr. Emerson Fittipaldi e Mário Andretti. Os dois largando mais uma vez juntos. John Andretti, Rick Mears, Raul Boesel do Brasil e o Johnson, Seth Johnson, Johansson, né? Seth Johansson, Mike Grove e Punch Carter, Scott Pruitt e Brian Hill, Terry Prappas
Dennis Sullivan. Essa posição do Dennis Sullivan é uma posição ingrata, hein? Veja aí o carro madrinha, vários carros. A câmera colocada mais uma vez no carro do Michael Andretti. Interessante, Silvia, que o piso tem algumas marcas de um recapeamento na pista, né? Essa pista, Luciano, é totalmente nova. Esse circuito aqui, ele inclusive ainda existe o circuito misto, tá? É um circuito tradicionalíssimo aqui nos Estados Unidos, desde 1926 que ele existe. E essa pista é totalmente nova, quer dizer, esse circuito todo que vocês estão vendo foi totalmente reconstruído para a Fórmula Indy. 19 graus a temperatura, confirmação, 8 Lola 92, chassi Lola 92, 4 91. Olha os motores, o Chevy Indy 11, o Cosworth, estão colocando todo mundo louco. 3. Os motores vão dar de falar, hein? Os vencedores da temporada, Emerson Fittipaldi começou na Austrália, terminando com Michael Andretti. Michael, portanto, ganhou 2 provas seguidas, Portland e Milwaukee. Bob foi o vencedor de Detroit, onde o Al Unser Jr. foi o terceiro e o Raul Boesel do Brasil foi o segundo colocado. Vamos ver se vem bandeira verde. Atenção, hein? Vamos ver se vem a bandeira verde. Não vem não. Apenas o Bob Rahal. Mais uma volta. Aí a confirmação da Silvia para mais uma volta. Será que o público achou que ia chover e não teríamos a corrida? Porque a casa não está totalmente cheia, né, Silvia? Olha, Luciano, aqui embaixo no grandstand, que cabe mais ou menos umas 55 mil pessoas, não está totalmente lotado, não. Eu acho que o tempo assustou um pouco a região aqui. Algumas bandeiras brasileiras colocadas à frente do grandstand. Vamos para lá. E assistir corrida na grama também é gostoso, né? É romântico, hein? Quantas voltas, Silvia? 200 voltas. 200 voltas. Bem, agora os 2 líderes alinhados, Bob Rahal, Michael Andretti. Vamos ver se eles chegam alinhadinhos, bonitinhos. Chegaram. O Scott Brayton está dando uma queimadinha ali, hein? Já largou o Scott Brayton. Bandeira verde. Você vê como ele largou antes? O Emerson está ali metido no meio de todos. Ficou para trás. Rick Mears também largou bem. Raul Boesel largou bem. Michael Andretti toma a ponta do Grande Prêmio de New England. O Mário Andretti largou bem também. Michael o primeiro, Bob o segundo, Scott Brayton o terceiro colocado. São os 3 primeiros do Grande Prêmio de New England. O Ed Sheeran caiu também. Não largou bem o Ed. Vai assumindo a ponta Michael Andretti. Você acompanhando pela Rede Bandeirantes, mais uma transmissão ao vivo, Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Estamos exatamente na metade da temporada. E olha só o Michael abrindo sobre o Bob também. Bob ainda acompanha um pouco o ritmo, os outros ficam um pouco mais para trás. Ele que é o líder do campeonato com 96 pontos. Passou Michael, Bob e Scott Brayton, os 3 primeiros colocados. E como disse o Elia, e eu concordo plenamente em gênero, número e causa, esse é um circuito que é aquela famosa frase, né? Surpresa, porque ninguém sabe o que vai acontecer com pneus, com o consumo de combustível, enfim, com tudo, né? Treinaram na sexta-feira, não treinaram no sábado, treinaram agora de manhã um pouquinho, e daí. Olha só o Al Unser Jr. É o 4º colocado, o Mário Andretti o 5º. 5º colocado, Mário. 6º colocado, o Emerson Rick. É o Rick Mears. 6º colocado é o Rick Mears. 7º colocado, Ed Sheeran. 8º, Emerson Fittipaldi. 9º, John Andretti. São os 9 primeiros colocados. Está aí a luta do Rick Mears tentando ultrapassar o Mário Andretti. As curvas são mais inclinadas do que Milwaukee, hein? Se você perde o ponto de tangência, complica. O Raul Boesel vem logo atrás do John Andretti. Consequentemente, vem logo atrás do Emerson Fittipaldi. Correndo entre os 10 primeiros colocados de New England. Mantém a ponta Michael Andretti. Bob é o segundo. Scott Brayton o terceiro.
Al Unser Jr. no quarto. Veja só o Mears. Mears que largou lá atrás. Vai para cima do Mário Andretti, que é o sexto colocado. Ele é o sétimo. Ed o oitavo. O Emerson o nono. John Andretti o décimo. Raul Boese o 11º. Conferindo, Silvia. Até o John Andretti tudo bem. Depois vem Scott Goodyear e Stefan Johansson, estão na 13ª posição. Beleza. Olha o Emerson ali acompanhando o Ed Cheever e o Rick Mears, o John Andretti. Esse carro ali azulzinho do Scott Goodyear. Perfeito. Olha o Ed Cheever, que é o 5º colocado do campeonato. Também com o mesmo motor Ford Cosworth. O John Andretti está ali, o Scott Goodyear já pressiona bastante o John Andretti, hein? E o Emerson vem mantendo a posição ali. A melhor posição, segundo em Phoenix. O Ed, o Rick. Que largada deu o Rick Mears, hein? E outra grande largada também foi do Al Unser Jr., que foi o 6º colocado, pulando para a 4ª posição. E o Mário Andretti, que de 8º para em 5º lugar após 9 voltas das 200. Você vê que o Emerson é o 8º colocado, o Ed Cheever o 7º. São aqueles 10 primeiros colocados que você acompanha pela Rede Bandeirantes de televisão. Bandeirantes, o canal olímpico. Edição da Bandeirantes para você, mostrando ao vivo New England, número de voltas e a classificação, Silvia. A volta número 13, agora durante o intervalo, Michael Andretti foi ultrapassado por Rick Mears e por Ed Cheever. Em primeiro continua Michael Andretti, em segundo Bob Rahal, como vocês estão vendo, Scott Brayton em terceiro, Al Unser Jr. em quarto, Rick Mears em quinto, Ed Cheever em sexto, Mário Andretti agora em sétimo, Emerson Fittipaldi em oitavo, Scott Goodyear em nono e John Andretti em décimo. Stefan Johansson depois e Raul Boese em 12º. Raul Boese em 12º, o Mário Andretti perde, portanto, duas posições. O Michael permanece na frente aí. O Bob, visualmente, parece que quer chegar um pouquinho no Michael, né? Provando a grande fase do Michael. Olha a ultrapassagem aí. Primeiro do Rick sobre o Mário. A ESPN não perde um detalhe. E o Ed Cheever tentava seguir o vácuo. O Mário Andretti fechou a porta, mas mesmo assim não conseguiu evitar a ultrapassagem. Numa reportagem antes da corrida, o Emerson Fittipaldi dizia a Silvia que o grande segredo, ou um dos grandes segredos do oval, é você saber se utilizar do vácuo a seu favor, né? Toda vez que você está no vácuo, você se lança, quer dizer, você sai e fica na paralela, você emparelha o carro, você se lança e você tem, dessa inércia, você tem a chance de ultrapassar o outro que está andando a mesma coisa que você. E há que se destacar aí, Luciano, o grande desempenho de Al Unser Jr., o vencedor das 500 milhas de Indianápolis, que tem um novo chassi, o chassi Galmer, que não era um chassi adaptado aos circuitos ovais e que conseguiu uma grande largada, venceu as 500 milhas naquelas condições que nós todos pudemos observar, depois de muitos acidentes e muitas quebras. Foi uma corrida inusitada, histórica até, mas com uma vitória não por culpa do equipamento, não em decorrência do equipamento que ele tinha, mas sim em decorrência das adversidades que os seus adversários enfrentaram. Nessa prova não, ele está mostrando que conseguiu um acerto melhor e que o chassi Galmer já não é mais tão ruim quanto era nos circuitos ovais. E o Mears, a excelente largada do Mears, mostrando que ele continua muito rápido. Em ovais é um piloto quase que imbatível. Basta ver a forma como ele ultrapassou a Mário Andretti, utilizando muito bem a teoria de vácuo, né? Aquele momento exato em que o carro é puxado para frente graças ao vácuo. O Rick tem um domínio perfeito de tudo isso. E olha só, o Mário Andretti sendo ultrapassado também pelo Emerson Fittipaldi. O Scott Goodyear está à frente ali do Emerson.
E os retardatários acabam facilitando até um pouco mais a ultrapassagem. Temos modificação aí para valer, hein, Silvia? Vamos lá, Luciano. Agora estamos passando aqui em frente à kart. Em primeiro, Michael Andretti continua. Em segundo, Bob Rahal. Em terceiro, Scott Brayton. Em quarto, Al Unser Jr. Em quinto, Rick Mears. Em sexto, Ed Sheever. Em sétimo, Scott Goodyear. Em oitavo, Fittipaldi. Em nono, Stephanie Johansson. Em décimo, agora, Mário Andretti. 11º, John Andretti. E 12º, Raul Boesio. E o Raul e o John Andretti tentando passar o Mário. Olha lá, o John Andretti já passou o Mário. O Raul Boesio agora, olha lá. Raul por dentro ultrapassa o Mário. Veja aqui o Bob, hein? Veja o Bob, parece que houve alguma coisa com o Michael ali, hein? Atenção. Olha aí. Veja o Bob Rahal. Ele vem pra cima, tem retardatários. Ele abriu, passou o Mário Andretti. O Bob passa o Mário Andretti. O Michael continua liderando, Silvia. Bob Rahal agora está na frente. Tem razão, Luciano. Michael Andretti está em segundo agora. O Bob passou naquele bolo ali. É que tinha o carro do Mário, podia complicar a cabeça de todo mundo. Mas eles já estão dando uma volta em cima e o Bob ultrapassou o Michael naquele bolo. E o Michael ficou muito devagar, hein? Tá aí o Bob Rahal, que é o líder. Olha lá, vê quem está atrás ali, se é o Mário ou se é o Michael. Eu acho que o Michael ficou até atrás do Mário. Bob Rahal é o novo líder de New England. Deve ter acontecido alguma coisa com o carro do Michael Andretti. De repente, ele baixou. Veja o Al Unser Jr., que fica atrás do Rick Mears. Rick Mears vai fazendo uma grande corrida, hein? Parece que acertou o carro Mears. O Emerson também vai subindo de posição. Muitas novidades, muitas mudanças nesse grande prêmio. Até agora, nenhuma bandeira amarela. O líder é Bob Rahal, que é o líder do campeonato também, diga-se de passagem, com 96 pontos. Raul Boesio ultrapassou o Mário Andretti. Vamos para as 10 posições desse grande prêmio. As primeiras 10 posições, Silvia. É visível a queda de rendimento de Michael Andretti, que agora tem pela frente, está tentando ultrapassar Raul Boesio. Bob Rahal está em primeiro, Michael Andretti, desculpe, está em segundo. Scott Brayton em terceiro, Rick Mears em quarto, Ed Sheever em quinto, Al Unser Jr. em sexto, vocês estão acompanhando aí, Scott Goodyear em sétimo, Emerson Fittipaldi em oitavo, Stephanie Johansson em nono, John Andretti em décimo e Raul Boesio em 11º lugar. São os 10 mais 11 primeiros colocados no Grande Prêmio de New England. Bandeirantes, o canal olímpico. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando as emoções de New England. Bob Rahal, inteirinho no seu vídeo, liderando a prova. Impressionante a ultrapassagem de Emerson Fittipaldi aqui na curva 1, que passou Al Unser Jr. Realmente aí, portanto, o Emerson, muito bonito. Daí o Emerson, portanto, que ultrapassa Al Unser Jr. Vai se aproximando dos 5 primeiros colocados, hein? O Mears já se aproxima dos 2 líderes. E com isso a prova fica mais interessante para você que acompanha a Bandeirantes e você que está ligando. Veja aí o Bob dentro de retardatários. E aí foi exatamente o momento que ele ultrapassou o Michael Andretti. Olha aí, o Michael, ele veio por fora. O Michael estava exatamente com os retardatários. Você vê que muito pouca gente percebeu o fato que a ESPN está reproduzindo agora. Porque o Mário Andretti estava nesse bolo aqui. Olha Luciano, o Danny Sullivan. E deu para ver, Luciano, o seguinte,
que o Michael, ele tem mais dificuldade nos circuitos ovais, nas ultrapassagens, diante dos retardatários do que o Bob Rahal. Talvez a experiência do Bob Rahal, de mais anos na Fórmula Indy, mais contato com o oval, tenham falado mais alto nesse momento. Talvez esse seja um ponto. E o outro ponto, a forma afoita como o Michael dirige. Ele é extremamente rápido, mas é um piloto muito afoito, enquanto que o Bob não. O Bob faz sempre a corrida da raposa e não a do lobo. Conseguiu deixar o caixote para o Michael Andretti e com isso garantir a primeira colocação de forma brilhante. E a outra coisa interessante da corrida é o fato de que tanto o Emerson quanto o Rick Mears já estão com equipamentos competitivos, o que mostra mais uma vez que essa pista realmente é imprevisível. A corrida vai ficar muito boa para nós brasileiros, eu tenho a impressão daqui para frente as coisas tendem a melhorar. Emerson Fittipaldi do Brasil é o 7º colocado. E agora o Bob. O Bob, ele está perto do Emerson e a preocupação é exatamente não tomar uma volta, que você viu ali no placar, que o Emerson é o último piloto que não tem uma volta em cima do líder, ou o líder não colocou uma volta em cima. Veja que o Al Unser Jr. está bem próximo do Michael, mas ele tomou uma volta, exatamente. O Al Unser Jr. tomou uma volta, é o 8º colocado, é o 2º colocado, o Michael Andretti. Os líderes deram uma volta até o 7º colocado, que é o Emerson Fittipaldi. O Bob se aproxima do Emerson. E aí é que está o interessante da história. Scott Brayton. Olha o carro do Dennis Sullivan. Veja aí, Scott Brayton. Daqui a pouquinho você vai ver o que está acontecendo no ginásio em Portland. Ainda não começou a partida Brasil e Porto Rico na decisão do 3º lugar. E você vai ver ao vivo às 5 da tarde, Estados Unidos e Venezuela. O time dos sonhos. Olha o Scott Brayton. O Rick Mears está chegando no Scott Brayton, olha lá. O Ed Cheever também. Vai ficando emocionante a corrida. Olha o Mears. O Brayton tem o Dennis Sullivan, que é retardatário. Aí tem gente disputando a mesma volta. E retardatários que estão em outras voltas. Por isso que o circuito oval curto apresenta momentos como este daí. Olha o Brayton. Todo mundo embolado ali. Todo mundo embolado. Dennis Sullivan atrapalhou, hein? Atrapalhou o Mears. Que o Mears ia fechando e por dentro ele ia ultrapassar. Teve que tirar o pé um pouquinho. O Ed Cheever vem mais atrás ali. A briga aí na mesma volta, ela está do Brayton, está do Mears e do Ed Cheever. Olha aí o nosso querido Rick Mears. São as emoções da Fórmula Indy para você. Bob Rahal é o líder. Você vê que ele é o 4º colocado, o Brayton é o 3º colocado, hein? O 5º colocado é exatamente Ed Cheever. Tentando sair do Dennis Sullivan. Mears. Você viu que ele se lançou, conseguiu finalmente sair do Danny, que está mais lento. Vamos ver se ele abre de novo uma caça contra o Scott Brayton. Esse é o Emerson Fittipaldi, que já foi ultrapassado pelo Bob Rahal, hein? Bob dá uma volta em cima do Emerson. Dá uma volta em cima do 7º colocado. Mário Andretti vai tomando várias voltas ali. É bom a gente conferir a classificação com a Silvia Vinhas e o número de voltas. Nós estamos na volta número 45. É impressionante como o Bob Rahal, a diferença entre Michael Andretti está quase de 6 segundos, Luciano. Em terceiro, Scott Brayton. Em quarto, Scott Goodyear. Em quinto, Rick Mears. Em sexto, Ed Cheever. Em sétimo, Emerson Fittipaldi. Em oitavo, Stefan Johansson. Em nono, John Andretti. E em décimo, Raul Boesel. Portanto, o Boesel já está na 10ª colocação. O Scott Goodyear fazendo uma grande corrida, hein? E a tendência, hein, Luciano, é o Raul continuar melhorando, porque o seu companheiro de equipe, Scott Brayton, também pertence a Dick Simon Racing, está fazendo uma corrida entre os primeiros colocados, e os carros têm o mesmo equipamento e são acertados praticamente pelos mesmos mecânicos e engenheiros. Então, um acerto é passado para o outro, isso independente de um carro ter um patrocínio e o outro.
O outro ponto importante é que o carro do Bob Rahal está voando, como bem disse a Silvia aí, e ao contrário das expectativas, todos esperavam que o Michael Andretti voasse, porque o Cosworth é um motor que tem se mostrado mais veloz e mais potente do que no caso o Chevrolet. Hoje as coisas não estão se mostrando assim. O Chevrolet não só está mais resistente, como também muito mais rápido. Realmente deve ter benzido o seu motor, o Bob Rahal. Veja aí que você está no carro do Scott Brayton. O Scott Goodyear se aproxima. Eles passaram pelo Scott Pruitt. Veja como o Goodyear tenta chegar no Brayton por dentro. E o Pruitt não alivia, não. E o Brayton parece perder um pouquinho ali de tempo ao ultrapassar o Al Unser Jr. É a briga do terceiro e quarto colocados. O Emerson Fittipaldi do Brasil está em 7º lugar. Bob é o líder, Michael Andretti é o segundo colocado. Você está acompanhando ao vivo pela Rede Bandeirantes mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Vai abrindo agora 7 segundos, Bob Rahal. Vamos para a volta de número 49. Vamos para a volta de número 50. Aí está a classificação, Bob, Michael, Scott Brayton, Scott Goodyear, Rick Mears. 5 primeiros colocados deste grande prêmio. Vamos dar um pulinho com imagens a Portland. Seleção do Brasil se preparando para o jogo frente à seleção de Porto Rico. Jogo que vai começar dentro de aproximadamente 1 minuto em Portland. O Brasil disputando o terceiro lugar contra a seleção de Porto Rico. É bom lembrar que o Brasil já ganhou de Porto Rico, como aliás tinha ganho da Venezuela e ganhou bem, né? Depois da vitória surpreendente da Venezuela na madrugada do último sábado. A final do Torneio das Américas vai ser disputada entre a equipe dos sonhos, a equipe dos norte-americanos, e a equipe da Venezuela, que tem o profissional Cole Herrera. Além dele, Gabriel Estaba Olivares, um time muito disciplinado, muito humilde, e que enfrentou o Brasil de igual para igual, derrubando a seleção brasileira. Essas 4 seleções classificadas para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Além, é claro, já classificada a Lituânia, a Croácia e a ex-União Soviética. Hoje teremos a definição se a Eslovênia vai, ou a Alemanha, ou a Itália. Dificilmente deixará de ir a Eslovênia, que é a 4ª colocada. Al Unser Jr., Scott Goodyear, trazendo as novidades para vocês da Fórmula Indy, hein? O Scott Goodyear realmente está com tudo, olha aí. 53 voltas. Mears ao 5º, já tomaram uma volta até o 7º, hein? Johansson, Andretti, Boesel, o 10º colocado, Scott Pruitt. E o Mears tenta colocar, ó, aliás, o Mears não, o Bob tenta colocar uma volta em cima do Mears. O Mears fica encaixotado ali entre o Scott Pruitt e as diferenças, Silvia, do primeiro colocado, do Bob para o Michael Andretti. Uma diferença de quase 8 segundos, Luciano. Quase 8 segundos. Rick Mears. Tá aí no detalhe para você. A expectativa para a primeira parada nos boxes. Bob Rahal, líder do campeonato, vai à frente. Por incrível, Emerson nos boxes. Daí Emerson nos boxes para o seu primeiro pit stop. Aliás, não é pit stop, não. Era muito cedo para o primeiro pit stop, viu, Luciano? Deve ter acabado a corrida para o Emerson. O primeiro pit stop deverá ser feito entre as voltas 64, no máximo até a volta do número 70 seria o limite de combustível. Tá aí o Emerson nos boxes. Infelizmente, a nível de pódio, a nível de prova, acaba a prova para o brasileiro. Problemas elétricos. A ESPN está dizendo que foi um problema elétrico no carro do brasileiro Emerson Fittipaldi. Com isso sobe uma posição o outro brasileiro, Raul Boesel. É o 9º colocado, Raul. Tá aí o Bob.
O Bob Reihal deu uma coisa só que está me chamando a atenção, Elias. O Bob está ali, é o líder, o Scott Goodyear está atrás dele. E dá uma impressão de andar no mesmo ritmo do Bob. Olha lá. Exatamente, você me tirou as palavras da boca e eu tenho a impressão que isso está acontecendo não por problema no carro do Bob Reihal, não me parece que ele tenha nenhum problema, mas sim por algum aviso do box. O Bob, como estava andando muito rápido para se livrar do Michael Andretti, que é sempre um terror ter o Michael atrás, ele deve ter recebido alguma informação do box, porque ninguém tem muita noção de como será o combustível aqui, o consumo do carro. Eles tiveram muito pouco tempo para treinar nessa pista. Então, como o Bob vinha andando muito rápido, aproveitando o excelente desempenho do seu carro, talvez ele tenha recebido algum aviso do box para diminuir um pouco. E é por isso que ele estava andando no mesmo ritmo do que o Scott Goodyear. E o Brayton. É o primeiro pit stop feito pelo Scott Brayton. Silvia, o que está acontecendo que o Scott Goodyear está andando barbaridade aí? Scott Goodyear realmente está... durante todos os treinos também, da sexta-feira também, ele esteve muito bem. A equipe está muito bem, está bem acertada. Ele e Scott Brayton estão surpreendendo cada vez mais a cada corrida. Eles estão tendo um melhor rendimento do carro. Emerson Fittipaldi agora foi retirado do carro dele. Inclusive televisão, está todo mundo em cima dele. Infelizmente, a corrida acabou para Emerson Fittipaldi. E a classificação de momento, Silvia? Bob Reihal em primeiro, Michael Andretti em segundo, Rick Mies em terceiro, Scott Goodyear em quarto, Ed Stiver em quinto, John Andretti em sexto, Raul Boesio agora em sétimo lugar, Scott Brayton em oitavo, Scott Pruitt em nono e Mario Andretti em décimo. Bob nos boxes. Feito o pit stop de Bob Reihal, que é o líder da prova. E ele deu uma volta em cima do Scott Goodyear. Michael também, hein? Olha aí a briga dos dois, hein? Vamos ver quem sai mais rápido. E um tá atrás do outro, parece incrível. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai embora o Bob. Vai embora o Bob. Sai daí, os mecânicos saem daí. Se não sair daí, o Michael André passa em cima. O Bob 15.2. O pit stop do Bob. Não foi um pit stop campeão do Bob Reihal, não. Mesmo com abastecimento completo e troca de pneus, a equipe consegue normalmente fazer entre 13 e 14 segundos. O Rick fez um belo pit stop. Volta também Rick Mies. Scott Brayton passou ali. O Raul mantém a 7ª posição, quer dizer, com essas paradas deve ter subido, mas ele vai parar também. Scott Pruitt. A Silvia atenta ao pit do Raul Boesel. E é interessante, o amigo do show... bandeira amarela, hein? Estamos com bandeira amarela? Não, nenhuma. Isso que eu ia... Hoje você está adivinhando o que eu vou falar. Você vai chamar um break, Luciano? Contamos depois ou não? Posso falar aqui um negocinho sobre bandeira amarela? Pode falar, pô. Que eu acho o seguinte, que... é impressionante como uma corrida em circuitos ovais, que normalmente tem muitas bandeiras amarelas, essa até agora nós não tivemos nenhuma. Não tem muita lógica nisso, a não ser o fato de que primeiro a pista é nova, meio desconhecida para os pilotos, que então vão tateando um pouco mais. A segunda é que essa é realmente uma pista mais segura que as outras pistas ovais, mesmo os ovais mais longos como Indianápolis, porque o fato da inclinação das curvas ser de 12 graus e não de 9 graus, como em Milwaukee, por exemplo, diminui um pouco a velocidade no oval, aumenta a segurança e consequentemente, diminui o risco de acidentes. Muito bem. Em Portland, faltando 15 minutos e 48 segundos para o encerramento do primeiro tempo. O Brasil pede tempo porque vai perdendo. 11 para Porto Rico, 7 para o Brasil. Brasil que disputa o terceiro lugar no Torneio das Américas. Brasil que está classificado para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Começa bem o jogo Porto Rico. 11 Porto Rico, 7 para o Brasil. Bob Reihal é o líder da prova, mesmo depois da parada, mesmo depois do pit stop. Como é que está a classificação aí, Silvia? Bob Reihal continua em primeiro lugar.
Michael Andretti em segundo, Scott Brayton em terceiro, Scott Goodyear em quarto, Rick Mears em quinto, Scott Pruitt em sexto, Ed Shiver em sétimo, Dennis Sullivan em oitavo, John Andretti em nono, Stefan Johansson em décimo e Raul Boesel, que demorou muito no seu pit stop, em 11º lugar. Fez um pit stop de 28 segundos. Você está vendo com a equipe do Raul Boesel? Cada pit stop é uma história, não? Já tivemos um problema lá da roda em Milwaukee. E agora 28 segundos, por quê? Deu uma parada aqui e olhando daqui de cima, Luciano, nós estamos um pouco longe, mas parece que foi problema na roda. Outra vez. Quer dizer, na troca, desculpa. Olha o Emerson Fittipaldi aí, vamos ver o que ele fala. A lose situation, the back end. I see a lot of people suffering there. Were you shocked that Bobby Rahal was able to get a lap on so many cars so early in the race? That's right. And my engine just quit. Emerson, thank you. We're sorry you're out. We'll see you in Toronto. Thank you again. All right, Paul? Boy, that's going to hit hard on the points fight if Emerson Fittipaldi will leave here Aí o without... Emerson, O Luciano. Emerson disse que o motor estava bom. O problema não foi no motor, não. Ele começou inclusive fazendo uma boa corrida, estava explicando que começou a fazer uma boa corrida e que infelizmente foi obrigado a parar, não explicou o motivo da sua parada, mas com certeza foi um problema, se não foi de motor, foi um problema de câmbio ou de parte elétrica, né? Alguns desses dois motivos ocasionaram a parada do Emerson em definitivo da prova. Ele está dizendo que é complicada as ultrapassagens, são complicadas as ultrapassagens, principalmente em cima dos retardatários, né? Sempre uma indefinição quando isso acontece. E ele afirmou também que o problema foi o motor, foi o problema elétrico. Bob mantém liderança para Bobby Rahal, segundo Michael Andretti. E o Boesel conseguiu ficar 28 segundos no pit stop, já viu o que aconteceu, né? A próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy será Toronto. Circuito misto de rua em Toronto no próximo dia 19 de julho. O Emerson sempre se deu bem lá em Toronto. E o Michael Andretti, Luciano, está de olho no campeonato, viu? Está de olho no bicampeonato. Ele que começou muito mal a temporada de 92, óbvio que está feliz porque vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato e mesmo tendo começado muito mal, já volta a ter esperanças de conquistar o bicampeonato. Ele que é o atual campeão da Fórmula Indy. E um outro negócio que eu acho interessante destacar é o fato dessa equipe do Dick Simon, né? A equipe do Dick Simon é a equipe do Raul Boesel, por isso chama diretamente a atenção a nós brasileiros, né? Ela é a equipe do Raul e é a equipe também do Scott Brayton. Ela sempre foi uma equipe pequena, de pequena para quase média, nem média não era. Mas esse ano, com a temporada do Brayton e com a temporada do Raul Boesel, ela passa a ser uma equipe no mínimo média, quase chegando a uma equipe de porte grande. Agora, uma equipe como a do Raul, como a do Dick Simon, que pretende ser grande, não pode ter erros frequentes de pit stop, como tem acontecido, né? Eu não posso muito falar de cadeira sobre pit stop, mas a verdade é que o Dick Simon, com a equipe, com a estrutura que ele formou para 92, ele tem que cuidar desses detalhes que são coisas muito grandes para serem esquecidas nesta altura, né? É verdade, tá aí o Michael Andretti por fora tentando levar o Rick Mears. E levou, hein? Por fora ele passou o Rick Mears. E Steph Johansson, carro de número 16, que é o carro do Tony Bettenhausen. Era o carro dele. O Tony é o chefe da equipe. É bem melhor ver o Stefan Johansson do que o Tony Bettenhausen. Bem melhor. Aí está Bob. Veja como o Michael vai se aproximando do Bob. Ele tem esses retardatários que visualmente você já pode ter aí uma diferença para saber o que está andando o Michael Andretti, que se aproxima do Bobby Rahal. É claro que o tráfego aparentemente não é problema, mas se constitui problema.
cidadão tem que aliviar um pouquinho. O que eu estou perplexo é exatamente com o fato da gente não ter tido nenhuma bandeira amarela no circuito oval. Veja o Michael tentando passar o primo ali. Bobby Rahal, Michael, Scott Brayton, Scott Goodyear. Boese é o 10º colocado, após 82 voltas. Bandeirantes, o canal olímpico. Como é que está o jogo em Portland? Faltando 11 minutos 53 segundos. O Brasil passa à frente agora de Porto Rico nessa cesta de Oscar. 21 para o Brasil, 19 Porto Rico minutos, 40 segundos para o encerramento do primeiro tempo. Na disputa do 3º e 4º lugares, que você tem flashes da Rede Bandeirantes. Passou Porto Rico, não passão dos 10 primeiros. E onde está Boese, Silva? Na volta número 90, Bobby Rahal em primeiro, Michael em segundo, Scott Brayton em terceiro, Scott Goodyear em quarto, Rick Mies em quinto, Ed Shiver em sexto, Stefan Johansson em sétimo, John Andretti em oitavo, Scott Pruitt em nono e Raul Boesel continua em 10º lugar. Depois da grande prova que os... Diga, Silvia. Desculpa, só queria registrar que Emerson já está saindo, já saiu da pista. Depois da grande prova realizada pelo Scott Goodyear, naquela chegada fantástica com Al Unser Jr. nas 500 milhas de Indianápolis, ele vem andando sempre entre os 6, 7 primeiros colocados, hein? Eu imagino a festa que nós teremos em Toronto com o Scott Goodyear. É porque o piloto primeiro ganha confiança com o 2º lugar nas 500 milhas e depois, mais do que confiança, ganha injeção financeira, né? Não só por parte dos patrocinadores habituais, como também o prêmio, né? O prêmio nas 500 milhas é um prêmio muito grande também para o 2º colocado. E normalmente na Fórmula Indy, a não ser com os grandes pilotos, a não ser, por exemplo, com Emerson Fittipaldi, com o Michael Andretti, com o Bobby Rahal. O Bobby agora não mais, porque também é dono da equipe, então deve ter um acerto diferente. Mas a não ser os 3 ou 4 maiores pilotos da categoria, que tem cerca de 70% do total dos prêmios, a maioria absoluta dos pilotos na Indy tem entre 40% e 50% do valor do prêmio. Os outros 50% vão para a equipe, né? É o caso específico do Scott Goodyear e também do Scott Brayton, que apareceu aí. Então foi uma injeção de dinheiro grande para a equipe que possibilita com que o equipamento seja melhor. E é claro, com equipamento melhor, um bom piloto tem maiores chances. O detalhe, quando a câmera mostrava no carro do Scott Brayton, ele tirando uma das viseiras, eles têm várias viseiras. E quer dizer, um plástico, né? Olha o Boesel aí, com o Scott Pruitt. Ó. Estão lutando pela mesma posição, né, Silvia? O Boesel conquistou a posição do Scott Pruitt. É, e o Scott Pruitt, olha lá, não conquistou ainda não. Estão indo, voltando, olha só, parece uma festa. Finalmente o Boesel ultrapassa o Scott Pruitt. É que ele já tinha ultrapassado aqui na frente dos boxes. É verdade. Tá aí o Boesel, então ele ganha, ele é o 9º colocado, né? Exatamente, agora é o 9º colocado, Raul Boesel. 8º colocado, quem é? John Andretti agora pela frente. Então, se passar o João Andretti, vai para 7º lugar, saiu o brasileiro Raul Boesel. Tá andando bem, hein? É, o John tá bem próximo dele, Wilson. Tá logo ali na frente. Tá ali na frente. É, tá na frente. Me parece, óbvio, pelo monitor, que o carro do Raul foi mais acertado para a parte de curvas, né? Como é um circuito em que as curvas são muito inclinadas, ele deve ter preferido acertar o carro mais para a curva. Então na reta ele perde um pouco de rendimento. Você vê que ele não chega tanto na reta. Vamos tentar e torcer para que ele consiga ter um bom desempenho através da boa pilotagem nas curvas, né? Aproveitando o carro. Tá aí muito perto do John Andretti, ele vai no vácuo exatamente do Al Unser Jr. Aí ele perdeu o vácuo, você vê que o Al se lançou, ele perdeu um pouquinho, desgarrou um pouquinho. O oval tem isso, às vezes você tira o pé do acelerador, qualquer coisa que seja, você perde o contato. Olha o Al, como ele está perto do muro com o John Andretti. Aí você vê que o John Andretti parece que tomou um fôlego.
Raul Boesel tenta se aproximar do 8º colocado do Grande Prêmio de New England. Liderança de Bobby Rahal. Michael Andretti é o 2º colocado. Emerson já abandonou a prova. Você está ligando dizendo quem vence essa prova. Nossos telefones estão à sua disposição. Você de todo o Brasil que nos acompanha em todo domingo. Hoje às 5 da tarde você vai ver a final do Torneio das Américas direto de Portland, Estados Unidos e Venezuela. Olha lá o Raul, ficou mais atrás, agora tem o Denny junto, o Al Unser Jr. Está pronto para dar o bote, agora o Scott Pruitt também está chegando, hein? A situação não é das mais agradáveis aí não pro Raul. Olha o Bob, mais uma volta em cima do Raul, estourou o motor do Raul, hein? Rodou, é óleo. Olha só. O Ed Silver não bateu porque Deus não quis. Estoura o motor de Raul Boesel. Ele vai sair andando aí, pô. Primeira bandeira amarela pra valer. O Bob se aproveitou disso, foi pro box. Completou o pit o Bobby Rahal. Inteligente, rapidíssimo. Michael Andretti também. Deu para ver bem, Luciano, que o Raul só rodou porque estourou o seu motor, né? Quando o piloto precisa da força do motor para sair da curva e não rodar. Exatamente a força do motor é que impede o piloto de rodar em tão alta velocidade. A mesma coisa se você estivesse em 4ª marcha usando a força do motor e de repente colocasse no meio da curva o ponto morto. É óbvio que você vai rodar, que você perde sustentação. Quando o motor perdeu a força, estourou o seu motor, aí o Raul rodou sem culpa nenhuma por falta de sustentação do seu carro. É a 2ª vez que o Raul acaba tendo problemas de motor em 2 provas consecutivas. Aliás, 2 coisas iguais que acontecem com o Raul de forma ruim para ele nas 2 últimas provas, né? A primeira é um mau pit stop, problema de troca de pneu, problema de parafuso. Isso aconteceu em Milwaukee, voltou a acontecer hoje. E a segunda foi exatamente o problema de motor, que também aconteceu em Milwaukee e volta a acontecer agora nesta prova em New England. Já se benzeu, Raul, hein? Precisa mesmo. Bandeirantes, o canal olímpico. É a repetição. Você vê que o Bobby Rahal estava ultrapassando o Raul Boesel, né? E o Ed Silver se safou na hora H. O carro vai sendo retirado do Boesel e a corrida está sob bandeira amarela. Foi para o pit o Bob, foi para o Bob o Michael. Acho que todo mundo foi fazer o seu pit stop, não, Silvia? Praticamente todos aproveitaram para fazer o pit stop. O único que está com apenas um pit stop até agora é o Scott Goodyear. Bom, então o Goodyear subiu, é o líder, né? Após 105 voltas. Como é que está aí no computador? Por enquanto, a mesma coisa. Bob o primeiro, Michael o segundo. Michael. Aí está a bandeira amarela. E a... 2, quer dizer, registrando que fizeram 2 pitstops. O único que tem o número 1, registrando apenas um pitstop, é Scott Goodyear. Pode ser erro do computador, não? Eu acredito que seja erro do computador, porque não dá com 119. Quantas voltas nós temos? 129. Realmente deve ser erro do computador, é claro. 129 voltas, não há tanque. Nem que ele tivesse com 8. Nossa, olha só, pá. Opa. São 2 pilotos. É o Jeff Wood e o Mike Grove. Um deles, né? E o Mike Grove. O Wood e o Mike Grove. Daí a 2ª bandeira amarela. 2ª bandeira amarela da prova. E eu ia dizer exatamente que os 2 tinham a grande chance de ir para o pit stop. O Michael voltou, o Bob também volta
Os dois voltam juntos. Eles apenas completaram o combustível e o Scott Goodyear vai para os boxes. Deve ser o terceiro pit stop, então. Deve ser o terceiro pit stop. Olha, Agora, eu estava fazendo as contas aqui, Luciano. Existe uma possibilidade do Scott Goodyear ter feito só um pit stop, porque se ele foi dos últimos a fazer o seu primeiro pit stop, ele fez com 65 voltas. Aí ele teria um limite de 130 para fazer o segundo pit stop, né? Ele estaria exatamente no limite e essa bandeira amarela seria a mais bem-vinda do mundo para o Scott Goodyear, né? No caso, ele seria o piloto mais privilegiado de todos, porque ele estaria exatamente no limite dos limites dos limites. Se é que ele conseguiu fazer o seu pit stop na volta de número 65, teria mais 65 voltas pela frente e teria a possibilidade de ter feito apenas um pit stop até então, né? Essa não é a suposição, é a matemática que é clara, bem clara. Ele teria a possibilidade real, mas teria que ter feito seu primeiro pit stop na volta de número 65. De qualquer forma, como ele parou rapidinho, ele foi beneficiado e pode continuar ou na terceira ou na quarta colocação, que seria ótimo para ele. Bandeirantes, o canal olímpico, retornando à pista. Veja que o Michael Andretti não está seguindo ali o carro madrinha, era o Al Unser Jr. É o Al ou o Scott? É o Scott. É o Scott Goodyear. E o computador colocou aí o número 2, o Silvio? Luciano, o computador colocou o número 2. Acho que o Elias não está certo. Então tá certo. Se pela matemática havia a possibilidade do Scott ter feito apenas um pit stop, evidentemente vamos acreditar que possa ter havido essa chance. Agora, o que não entra na minha cabeça é que teve uma bandeira amarela exatamente quando do acidente do Raul Boesel e o Scott Goodyear permaneceu na pista, veja bem, e os dois outros foram para o pit stop e o Scott Goodyear não passou os dois. Quer dizer, aí é um negócio que fica meio difícil de explicar, né? E quando largou, o Scott Goodyear estava na última posição da fila, né? É um negócio meio esquisito. Mas de qualquer forma, também não vai baixar o dólar e não vai subir o dólar, né? E nem os olhos do Paul Newman vão deixar de ser tão bonitos, né, Luciano? Tem esse detalhe, que apareceu ali. Você gosta do Paul Newman, né? Ele é um homem que é um grande artista, foi um grande ator, né? É. E tem essa grande propriedade de gostar de esporte, de ficar na frente da equipe. O Paul Newman está voltando agora à tela depois de tantos insucessos, de tanta coisa que ele, de tanta braveza dele, mas acontece que o Michael está por cima, né? Você está acompanhando o show do esporte da Rede Bandeirantes, está ligando dizendo quem vence as 200 milhas de New England. E olha, ligue logo porque já a Simone Mello vai trocar a pergunta, hein? No basquetebol em Portland, vivemos o intervalo, 49 para o Brasil, 47 para Porto Rico. Você deverá ver praticamente o segundo tempo todo na íntegra pela Rede Bandeirantes, com exclusividade. E vai ver às 5 da tarde, Estados Unidos e Venezuela. Diferença de 94, não dá um segundo após a volta de número 154. Michael Andretti é o líder. Scott Goodyear tem uma volta, o Mias uma volta, o Brayton uma volta. Velocidade média do líder do Michael, 340,6 km por hora. Tivemos duas bandeiras amarelas. 3, né? Raul Boesel do Brasil teve o seu motor estourado quando era o 8º, brigava pela 7ª posição. E o Emerson Fittipaldi teve problemas elétricos, deixando a prova.
E o Dennis Sullivan, que largou lá atrás, está aí entre os 10 primeiros. O Mário Andretti está atrás dele. Ele que é o 9º, o Mário Andretti é o 10º colocado. Rick Mears, o 4º colocado, fazendo uma grande prova pelo Team Penske. Falando no Team Penske, o nosso querido Roger Penske, que é muito amigo do Renato Kaczynski, né, Silvia? Quando eu fui fazer entrevista com ele, esse especial que vocês viram, o Rick Mears, quando ele me viu com o macacão, eu estava com o Cofap no macacão, ele falou que o Cofap é um grande cliente deles, da Detroit Diesel, e mandou um abraço especial para Renato Kaczynski. Moral, hein? É o Roger Penske falando. Só ele, hein? O Bob diminuiu, hein? O Bob está juntinho do Michael Andretti, hein? Eu não sei não, mas a corrida está mais pro Bob do que pro Michael. Bem-vindo, Bob Rahal, que é o líder do campeonato. Aliás, pro campeonato ficar bom, os dois podiam parar, viu? E ganhar o Scott Goodyear. Valeu, Bob! O Michael deu uma fechada de porta, mas depois o Bob Rahal ultrapassou de forma espetacular, hein? Agora, se o Michael desse a fechada de porta ali na saída dos boxes, tinha gente saindo ali, ia ser uma confusão geral. Era o Brayton. Bob Rahal abre. Vai embora, Bob. Grande ultrapassagem, mas o Michael deu um susto no Bob. E o susto só não foi maior porque esse que aparece aí estava realmente saindo do box, que é o Scott Brayton. Porque se o Scott Brayton não está ali naquela hora, com certeza o Michael iria fechar a porta e não iria permitir a ultrapassagem do Bob Rahal. Mas você cantou bem a bola, o Bob parece estar com um equipamento melhor do que o do Michael. E eu continuo com o meu ponto de vista de que o Michael não tem a mesma facilidade, o mesmo controle de ultrapassagem sobre retardatários no circuito oval que tem nos circuitos mistos. Ele tem mais controle da situação quando está nos circuitos mistos. Não parece um piloto criado e que cresceu pilotando com o regulamento da Fórmula Indy. Parece mais um piloto europeu. Olha o Mário Andretti ganhando a posição do Dennis Sullivan. Mário Andretti ganhando a posição do Dennis Sullivan. O Al Unser Jr. vem junto ali. Bob é o líder. Quantas voltas faltam, Silvia? Nós estamos agora com 164 voltas, Luciano. 164 voltas, 36 voltas para o encerramento. 164. Olha o Dick Simon aí. Tá triste. Lamentavelmente para ele, hoje os dois carros. Acabou a corrida, atenção moçada, vamos juntar tudo, um abraço, vamos para Toronto. E é importante que ele faça uma reavaliação, porque a Dick Simon Racing, apesar de ser de propriedade dele, já não é mais aquela equipe pequenininha que se esforçava e alugava carros, tipo rent-a-car a cada final de semana. Com o Scott Brayton, com os patrocínios que tem, e com o Raul Boesel, com os patrocínios e com a competência que tem, o Dick Simon passa a ser uma equipe no mínimo média. E tem equipamento, tem carro reserva, tem motores reserva. Então ele deve primeiro analisar o fato de que perdeu 2 motores em momentos importantes da competição nas últimas 2 corridas. Não é coincidência só. O que estão acontecendo com os motores da sua equipe. E o terceiro ponto é o fato de que o Raul Boesel parou 2 vezes no box nas 2 últimas corridas e nas 2 vezes ficou cerca de 30 segundos parado no box por falha mecânica, não falha mecânica, falha pessoal da sua equipe. Isso é um outro ponto que ele deve analisar com muito cuidado também. Olha o Hogan aí, que é proprietário também ao lado do Bob Rahal. Temos mais um proprietário ficando famoso. Bandeirantes do Canal Olímpico. Imagens das comemorações de 4 de julho, né? Que é a grande festa norte-americana aí em New England, né? Agora sim, New England. Tá o Bob.
líder após a volta de número 170. Ele foi líder durante 105 voltas das 170. O pontinho que ele não ganhou com a pole, ele ganhou agora, né? Exatamente. A pole acabou não dando o ponto a ele, porque na realidade não foi a pole que ele ganhou, né? E foi o mais rápido. E o Dallenbach considerou isso numa média dos 2 treinos de sexta-feira. Próxima etapa, Toronto, no próximo dia 19, com transmissão ao vivo para você da Rede Bandeirantes. Estamos aí na expectativa da confirmação da prova em Brasília. Os nossos amigos de Brasília, o Bernard, todo mundo trabalhando junto à CART para que tenhamos já no ano que vem o Brasil incluído no calendário de 1993. O circuito oval, o circuito Nelson Piquet. Seria até interessante essa prova com o retorno do Nelson Piquet, né? Que vai se recuperando dia a dia lá em Indianápolis com a sua fisioterapia diária. Está indo muito bem o Piquet. E o Willy Hermann, que está na Alemanha esse final de semana, cuidando dos negócios da Fittipaldi International, dizia que o governador do Distrito Federal, o senhor Joaquim Rori, está muito empenhado também na realização da prova em Brasília. O governador é realmente um esportista de primeira, né? E abriu todas as portas para que a CART possa trazer para Brasília essa etapa já no campeonato de 1993. E a CART deu um prazo até o final de junho para que isso fosse decidido. Depois o prazo foi prorrogado até a segunda quinzena de julho, porque eles estão fazendo já o calendário do ano que vem, né? Tem que decidir logo. Bob Rahal. O homem acertou esse carro com o motor Chevrolet. Está bem demais, né? Rick Mears retorna bem a prova hoje, hein? E os repórteres da ESPN estavam fazendo uma análise, Luciano, que o Rick Mears está com um pouco mais de combustível no reservatório. Olha o Michael. Aí o Michael parado. Está com um pouco mais de combustível do que o Bob Rahal. Portanto, ele pode andar mais rápido. Tem mais vantagem do que o Bob, por exemplo. O Michael foi obrigado a parar, senão não completava a prova, hein? Scott Goodyear pode ter passado o Michael, hein? Pode. Vamos confirmar com a Silvia Vinhas. Como é que está o Scott Goodyear nessa altura do campeonato aí, Silvia? Vou esperar passar por aqui por enquanto, porque nada mudou aqui no computador. Bob Rahal em primeiro, Michael em segundo e Scott Goodyear em terceiro. Que entre desacelerar, parar. Foram quantos? Foram 15 segundos de pit stop. Quantos? 10 segundos? Olha o Ed Cheever aí. Fora da prova, hein? Ed Cheever fora da prova. O Ford, pela fumaça, o Ford Cosworth voou. O Ed saiu ali bravo, hein? Dessa vez o motor não aguentou, não. Fumacinha branca anuncia duas coisas, né, Luciano? Uma é a escolha de um novo Papa, coisa rara. E a outra é motor voando. E todo domingo não se escolhe Papa, né? É mais motorzinho que voa. Bom, a diferença do Bob para o Michael, do Michael para o Scott Goodyear nesse final de prova, Silvia. Vamos esperar eles passarem por aqui, Luciano. Já te passa a diferença direitinho, peraí. Tem muito retardatário no meio.
Bob passou. É quase uma volta de diferença, é isso? Quase uma volta, né? É, e Scott Goodyear numa diferença para Michael Andretti de 9 segundos. E o Michael é segundo e o Scott Goodyear é terceiro. Exatamente, não mudou nada. Porque a diferença do Scott Goodyear para Michael era muito grande. Caiu para 9 segundos e o Bob vai ter que parar. Ou não vai ter que parar, o Elias Júnior? Você que gosta de fazer conta. Eu tenho a impressão que o Bob vai até o final agora. Agora é só impressão. Não dá pra ter certeza absoluta, não. O que a ESPN mostrou com seus repórteres é que o Rick Mears tinha mais galões, tinha mais combustível do que o Bob Rahal. E que o Michael realmente tinha que fazer uma parada. E ele já fez essa parada, né? Com uma parada de 10 segundos, ponto 3. Ou o Bob chega no gargalo, ou ele é obrigado a parar nas 4, 5 últimas voltas. Como os dois fizeram os 2 pitstops muito próximos, num exercício de adivinhação, ainda que alguns amigos do show do esporte não gostem que a gente tente adivinhar, eu acho que ele vai ter que parar. Eu acho que ele vai ter que parar porque ambos pararam exatamente na mesma posição. Agora tem uma vantagem, né? O motor consome menos. O motor do Bob Rahal, lembra sempre naquele numerinho que aparece no volante do Bob, sempre é um consumo menor do que o do Michael. São muitas as variáveis, né, Luciano? E como faltam poucas voltas, né? Claro, eu gostaria de saber da Simone Melo se nós temos uma nova pergunta, Simone. Não fica fácil demais, faltam 10 voltas só, né? Bob é o primeiro, Michael o segundo, Scott Goodyear o terceiro. Vamos pro final da prova. E antes da gente ir pro final da prova, dá só uma olhadinha como é que está em Portland, Porto Rico e Brasil. Faltando 16 minutos, 23 segundos para o encerramento da partida. 57 para Porto Rico, 54 para o Brasil. O Brasil voltou para o segundo tempo com Paulinho Vilas Boas, Gerson, Israel, Oscar e Maurício. Ou seja, os 5 mesmos jogadores que iniciam as partidas. 3 pontos a vantagem de Porto Rico. Às 5 da tarde você terá Estados Unidos e Venezuela. O Bob parece que está diminuindo o trem de corrida para não ter que parar, hein, Luciano? Ainda que o seu boxe esteja preparadinho, hein? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Se ele começar a diminuir muito, o Michael pega ele também, janta, né? Olha que sorte. Bandeira amarela, rapaz! Stephanie Johansson. Johansson. Bandeira amarela que veio na hora Y. Será que vai dar bandeira amarela, Silvia? Bandeira amarela. Bandeira amarela. Olha o Bob aí. Agora que eu quero ver se ele vai pro boxe ou não, hein? Faltando 5 voltas. E deve ser um duro decidir, hein? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, Simone. Então vamos lá, vamos mudar a pergunta aqui. A nossa nova pergunta é com relação à Olimpíada, hein? Você acha que na Olimpíada em Barcelona, a seleção de basquete dos Estados Unidos, no confronto com as seleções europeias, vai continuar vencendo fácil? É só responder sim ou não. A pergunta é grande, mas a resposta é fácil. Você acha que na Olimpíada em Barcelona, a seleção de basquete dos Estados Unidos, ou seja, a Dream Team, no confronto com as seleções europeias, vai continuar vencendo fácil? Lembrando que depois da Fórmula Indy aí, Luciano, tem sorteio do Loose Fit, hein? Então tá bom, olha o Bob Rahal que vai ganhar. Bandeira quadriculada, ganha Bob Rahal. Michael Andretti é o segundo colocado. Olha o Scott Goodyear chegando com Rick Mears. Mas ganhou ali a terceira posição.
Bobby Rahal, o grande vencedor de New England, estabelecendo aí 21 pontos, 20 pela vitória, 1 pelo maior número de voltas que ele liderou, e vai somando 118 pontos. 118 pontos. Ele conquistou 1 ponto a mais. Foram 21 pontos. As he should be, as the crowd cheers him on, and the rest of the crew cheers Bobby Rahal as he ran toward the checkered flag. We'll be back to talk with him after this. A lot of happiness down there in Winner's Circle as we're ready for the Ford Winner interview. Here is Gary Gerould. Well, the man who drives the car they call Elrod has got his third victory of the year. And Bobby Rahal, this was a tooth and toenail fight. And the way the team has reacted today, it's almost as if you've taken a giant step toward the championship at midseason. I think so. I think we needed to beat Michael today, and we did it. You know, I mean, the car pushed a little bit on heavy tanks, and Michael could get by me, but then everything would even out, and the car really got beautiful towards the end of each fuel run, and we were really able to stretch our lead. But we needed this. After every one of those yellows with Michael there, he had the lead, you had the lead. Some of those restarts were very frightening, having to deal with the traffic. How, from your perspective, how frightening was it? Well, I mean, I think I got blocked on the one restart by Goodyear, and that's what got enabled Michael to get a run at me. But you know, it was definitely, I mean, you had to pass wherever you could pass. And I mean, I was up in the gray a number of times trying to go around people. It was a lot of fun, but I'm glad my car handled as well as it did. Well, let the record clearly show the first one here in New England, won by Bobby Rahal. We congratulate you. Thank you, Gary. Thank you. All right, your points leader is happy. Let's go back to Paul. So Bobby Rahal takes the win here. Last guy to win in the New England area, Ray Keech, back July 4th, 1928. Second place, Michael Andretti, Jan Beekes. Michael, you had a great run today. You're running up front, but then that late race pit stop. Yeah, I don't know if that would have made any difference anyway, but yeah, the car went really loose, and I thought I had a tire going down, so we thought we'd come in and play it safe. But, you know, it seemed like Bobby's car worked better when the tires got old. You know, on fresh tires, I felt like I had a little bit of advantage over him, but as soon as we get about 20 laps or so into the run, it seemed like Bobby's car would kick in and get us. So, you know, they did a good job, and they beat us today. I think you have a lot of fans here making those high moves, going around the outside of people in traffic and so on. The big move around the outside, that seems to be your patented move. I mean, how did that work for you in traffic? It worked well today. In fact, I passed Bobby a couple times, I think, on the outside. You know, I enjoy that. That's what I love about these small ovals. Thank you, Michael. Thanks. Paul? There's a man who definitely loves the small ovals, though not as much as he could today. Well, Bobby Rahal now has a 32-point lead over Al Unser Jr. Emerson Fittipaldi, Michael, is fourth. There's something pure about a real sports coupe. It's 1 part power, 1 part control, and 1 stunningly simple piece of sculpture. And at a time when most sports coupes have sold their soul for a few gadgets, isn't it time for a car like this? The all-new 24-valve Ford Probe GT. Have you driven a Ford lately? Why don't Olympic divers do cannonballs? Why? Ask why. Try Bud Dry. It's dry brewed to drink light, yet satisfy completely. When it comes to refreshment, he was robbed. It's a perfect 10. Craftsman Tools, the official tools of NASCAR, the official tools of NHRA, the official tools of IndyCar racing. Next time you need a tool, what tool are you gonna choose? Introducing Tire Foam from Armor All. 1 spray, and even old tires look great. Kind of makes you wish we make car foam. New Tire Foam from Armor All. So Bobby Rahal has scored his 23rd career win. That ties him with all-time great Tommy Milton from the 20s and the 30s.
Today's coverage of the inaugural New England 200 has been brought to you live on ESPN by Ford and your Ford dealer. Have you driven a Ford lately? And by Pennzoil, America's #1 selling motor oil for performance, protection, and quality. So Bobby Rahal climbs out of his car, the winner. Scott Goodyear comes home in third. Gary Gerold's there. Not much time. Family Goodyear is here. The baby Christopher, Leslie. Scott, that yellow flag, if you could have gotten the lap back, would you have had a chance to beat either Rahal or Andretti? Well, the car worked real well for us today, the Mackenzie Lola. Unfortunately, I don't think we had the straightaway speed, so we would have just had to have seen. But you're on the podium for the second time this year. Congratulations. Thank you, and we're going back to Toronto, so we're looking forward to it. All right, good luck. Paul? I'll tell you what, there's going to be a great welcome in Toronto on the 19th of July, which is the next race of the IndyCar season. Unofficial finish here at New Hampshire with Bobby Rahal taking the lead and the win as we look down through the top 10. Look at that nice finish for Pancho Carter. Isn't that nice? It is very nice, but the Goodyear Rick Mears end of the race was very, very close. So the race been run here in New England the first time in a very long time, and a great success it was at New Hampshire International, a beautiful facility. Now, you heard Eddie Cheever complain about traffic, but I think traffic actually made the race for the fans here. They seem to love all of it. As Bobby Rahal now heads back for the ceremonies for the winner, this was the moment that gave him the win of the race, and a very scary one at that. That was the harem-scarum time of the race there. That happened faster than Rahal even expected himself. But his ability, we said it all afternoon, to change lines and chop high or low is one of the advantages Rahal definitely had over Michael today, particularly on the back half of each stint after their pit stops. So the season-long battle for the PPG Cup continues with Bobby Rahal at the top of the order, waiting for his interview with that great public address announcer, Tom Carnegie. Rahal with a terrific run here today, but Michael Andretti gave it all he had. And the people of New England learned that these Indy cars can put on quite a show at this great new facility. They were very, very happy to be here. We've had a great day. Now they move over to the road course, the street circuit at Toronto, and then the Marlboro 500 in Michigan. So plenty of action ahead as the halfway point of the season of the Indy cars is now complete. I'm Paul Page. Audio Jungle.